Hoje é dia da liberdade de impostos. Desde o dia 1º de janeiro, tudo que você ganhou com o seu trabalho é equivalente à quantidade de tributos pagos durante todo o ano. É sobre isso que nós conversamos agora com a diretora de comunicação do Instituto Liberdade, Joana Renner, e o economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Robert Iturrier. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Joana. Boa noite, Robert. Quais são os fatores que contribuem, então, para essa carga tributária tão elevada aqui no Brasil? Então, hoje a gente tem vários tributos, tributos sobre a renda, tributos sobre o consumo, que é uma tributação que onera demasiadamente a classe média. E, além disso, tem todas as taxas, as taxações, os impostos sobre a renda. E é incrível como esses impostos, esses tributos têm aumentado nos últimos anos. Para que se tenha uma ideia, o Dia da Liberdade de Impostos, no ano 2000, era um mês antes. Eram exatamente 4 meses de trabalho. Hoje são exatamente 5 meses de trabalho para a gente acabar de pagar os tributos do ano e começar a trabalhar para nós mesmos, que é o que a gente comemora hoje no Dia da Liberdade de Impostos. Quer acrescentar alguma coisa, Robert? Bom, eu naturalmente tenho uma posição um pouco diferente da colega Joana, não é? Na verdade, assim, se a gente fizer uma comparação internacional, a carga tributária no Brasil hoje é em torno de 35,95%, para ser bem preciso, na verdade. A média dos países ricos é aproximadamente isso também, não é? E fala-se muito por aí que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que não é verdade. Na verdade, não está nem entre as 15 maiores. Os países com maior carga tributária são os países que têm maior nível de desenvolvimento humano. A Noruega, a Finlândia, a Suécia, não é? Que tem também um nível de... A França também, que é 41%. Na Noruega 44%, ou seja, né, ao longo do século XX, os países que tiveram mais avanços sociais em termos de qualidade de vida, expectativa de vida, redução da mortalidade infantil, assistência social, proteção previdenciária, enfim, uma série de serviços de educação, não é? São os países que majoraram a carga tributária, ou seja, a carga tributária garante todos esses benefícios para nós, inclusive, por exemplo, a gente não tem... O Brasil é um país que tem sistema de saúde universal, um país que tem alta proteção social, não é? Um país que tem educação básica superior, pública, não é? Que existe, que não é todos os países. Isso custa caro, evidentemente, não é? Que é pago através dos tributos. Outros países que não têm essa proteção social, não é? Ou que têm um nível de desenvolvimento menor, têm expectativas de vida menor, mortalidade infantil maior, enfim, né? Se a gente não tivesse essa carga tributária, possivelmente metade das pessoas que estão hoje aqui no estúdio estariam mortas, não é? Porque justamente a ação do Estado é que garante, não é, uma série de benefícios que é obscurantizado e naturalizado como se as coisas caíssem do céu, o que é equivocado. Bom, pela movimentação da Joana, eu percebo que ela discorda com ênfase. Com ênfase. Eu gostaria de fazer uma ressalva. O estudo do IBPT, no qual a gente está se baseando no cálculo, calcula 40% de imposto que é pago no Brasil. Outra coisa que eu gostaria de falar... Bom, é um estudo que a gente usa e que está disponível para que todos consultem. Então, enfim. Além disso, a Alemanha, por exemplo, paga 139 dias no ano para ter os seus encargos todos pagos, que é menos do que o Brasil, que é 151, e a gente não pode comparar os serviços que eles têm com os nossos. Além disso, o Japão é 124 dias. O Chile, que na América do Sul, a gente conhece o Chile como tendo serviços muito melhores do que o Brasil, tendo uma economia mais pujante, eles pagam os tributos em 94 dias. Então, não existe uma razão para a gente estar pagando tantos tributos e entregando tão pouco para o cidadão. Obviamente, eu acredito que existem impostos e são necessários impostos para que a gente possa oferecer, o Brasil possa oferecer para os seus cidadãos saúde, educação básicas, todas essas maravilhas que nós gostaríamos de ter, nós não temos. E nós temos que tirar do nosso bolso, o cidadão tira do seu bolso para compensar as falhas da qualidade dos serviços do governo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para os dois. Vamos avançar na discussão. São duas questões, tá? A primeira é quando a gente fala de reforma, né? Uma reforma tributária, por exemplo, que tanto se comenta. É o caso do Brasil, nós precisamos reformar
E quando, especialmente, eu lembro, por exemplo, de uma candidata a presidente da República, a Luciana Genro, que falou muito em taxar altas riquezas para aliviar a questão da classe média. Sim. Seria esse um caminho? Seria interessante essa mudança? E acrescento também a questão de... Não estamos... Se há dinheiro, se arrecadamos bem no Brasil, o problema em alguns serviços, como, por exemplo, a saúde, que algumas pessoas questionam, embora tenhamos, né, todos temos direito à saúde no Brasil, temos o SUS, mas alguns questionam a forma como o SUS é gerido. Imagina se todos fossem correndo hoje utilizar o SUS. Pois é, aí eu pergunto se não há... A questão não seria o tributo, e sim a má gestão desses recursos. Olha, na verdade, esse discurso, infelizmente, ele é bastante desqualificado, na minha opinião, né? Mas, enfim, eu gostaria de ter uma tréplica com relação à Joana, porque, assim, ó, de fato, a despesa no Brasil, hoje, da carga tributária, é 41%, mas a arrecadação do governo é 36%, 5% é extra-limite. Com relação a outros países, é difícil a gente fazer a comparação, porque, por exemplo, a Noruega tem uma carga tributária de 44%. Eles têm serviços de alta qualidade, mas o nível de renda per capita é muito maior. Ou seja, 44% do PIB significa R$8 mil de impostos que cada cidadão norueguês paga. Não é? E aí é que está o problema. Porque, na verdade, é o nível de renda. Como eles pagam 8 mil, é evidente que os serviços públicos são infinitamente melhores que o nosso, num país que tem uma renda per capita muito inferior. Essa é a questão. Né? A nossa renda per capita é R$ 2.200 por mês. A gente paga 36%, dá em torno de R$ 800 por mês para cobrir uma série de serviços. Ou seja, o problema do país é que é um país pobre, não é? É falta de recursos do que o Estado tem. R$ 816 não dá para cobrir uma série de benefícios legais que estão garantidos na Constituição que os Estados têm que cumprir, tá certo? Sim. Então, essa é a questão de fato, não é? O que a gente paga, cada brasileiro paga em média para o SUS é R$40. É muito pouco. Qual plano de saúde que custa isso? Nenhum que tenha cobertura de transplante. Essa é a questão, entende? Nós somos um país subdesenvolvido. Agora, entrando na sua questão, você tem absoluta razão. Nós temos que fazer uma reforma tributária, eu acho que nisso a gente vai estar de acordo, porque o que há de concreto, de problemático na estrutura tributária brasileira é que ela é bastante complexa, isso eu acho que ela vai concordar. Né? Ela é bastante complexa e, principalmente, as rendas mais altas pagam muito menos impostos do que todos os países desenvolvidos do mundo inteiro. Né? O Brasil é um dos únicos países que os proprietários das empresas são isentos de imposto de renda. Não é? Na Dinamarca pagam 42%, na França pagam 40%, no Brasil é zero. Além disso, a própria alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27%, em outros países é muito maior, mesmo nos Estados Unidos é 39%, que é um país liberal, não é? No Reino Unido é maior, na Alemanha é maior, todos os países são maior. A carga tributária no Brasil está onerando mais os mais pobres sobre o consumo, né? Que isso ela colocou, e é verdade. Que em torno de 50% da arrecadação brasileira é sobre consumo e 18% é sobre a renda. E isso é completamente ao contrário dos países desenvolvidos. Mesmo no Reino Unido, que é um país também liberal, 12% da carga tributária vem da propriedade. No Brasil é apenas 4%. Ou seja, a elite brasileira contribui muito pouco e reclama demais para o bem-estar coletivo, o que é um absurdo. Então, eu estou de pleno acordo com a Luciana Genro de fazer uma instituição tributária, mesmo outros políticos concordam com isso, de vários partidos, né? de vários espectros, mesmo o próprio Fernando Henrique Cardoso Sim. propôs isso. Né? Então, isso é necessário, uma progressividade tributária e uma desoneração para baixa renda. Aí sim nós vamos estar fazendo uma reforma justa. E quanto à gestão, por exemplo, de alguns desses recursos, vocês conseguem identificar, Joana, que, por exemplo, a gente tem Eu gostaria de voltar um pouco na reforma. Tá? Uma das coisas que a gente acredita, como liberais, que é importante na reforma, é que ela seja igual para todos e que ela seja simples. Porque, imagina, se a gente tem a opção do simples para as microempresas, é porque existe uma forma complexa de pagar os impostos, na verdade. Os impostos hoje eles são tão complexos para a microempresa, para a empresa pequena, que uma empresa pequena usa mais de 2.000 horas só para poder calcular, estudar e apresentar e pagar os seus impostos. Quando isso custa, em horas de trabalho, umas 260 horas nos outros países. Então, isso causa uma ineficiência no país que é impressionante e que prejudica muito a nossa economia. Porque um dos pontos que eu vejo que é importante não é só o indivíduo, mas também o indivíduo, obviamente, é muito importante, mas as empresas, a economia, quanto mais se aumenta o percentual de contribuição de cada um, quanto mais se aumentam os tributos, menor fica a base.
porque o aumento das alíquotas acaba por gerar uma inflação, inibe o consumo, inibe o crescimento, a aceleração econômica que a gente tanto precisa hoje. Então, quer dizer, na hora que tu aumenta simplesmente os tributos, tu acabas diminuindo a arrecadação e não aumentando como deveria. Agora, quanto à questão da gestão dos recursos, realmente a gente está muito aquém dos países que nós já citamos como exemplos, que são países de welfare, que eles já têm eles já chegaram em um ponto que eles conseguem entregar muito mais para os seus indivíduos, que a gente adoraria que fosse isso que nós entregamos, mas hoje não é a realidade brasileira. E a gente também não pensa que dessa forma a gente consiga, da forma como é gerido hoje, tanto na tributação como na entrega de serviços, a gente consiga oferecer algo diferente no curto prazo. Agora, uma questão que tu citou também, as empresas fazem promoções, estão celebrando o Dia da Liberdade de Impostos. Mas a gente não está falando de um senso comum olhando só um lado, porque, na verdade, tem muitas empresas que também sonegam impostos. E a gente sabe que isso causa um rombo aos cofres A sonegação está ligada sempre ao aumento de impostos. Então, quer dizer, quanto mais difícil fica complexo. Até eu estava comentando hoje, tá? Existem empresários pequenos que eles sonegam sem saber que eles estão sonegando, de tão complexo que é a forma como tem que pagar os impostos hoje no Brasil. São diversos pagamentos separados e tal. Então, a sonegação também está ligada diretamente com a complexidade e com o tamanho o percentual que se paga de impostos. Se a gente reduzisse ou simplificasse, principalmente simplificasse, eu aposto que ficaria muito mais fácil e menos oneroso para o empresário, ou quem fosse, pagar certo do que correr o risco da sonegação. O risco só se torna atraente quando passa a ser um empecilho ou começa a ser impossível para o empresário se manter em dia com os pagamentos dos impostos e ainda manter a sua folha em dia e todos os outros pagamentos que tem que fazer. Num momento que a gente está assim, de tanta desaceleração, de dificuldades, aumentar os impostos vai diminuir a arrecadação, vai acabar por impulsionar a sonegação, que não é a que a gente espera. A gente espera que todos possam pagar seus impostos da maneira correta, mas que os impostos sejam justos e a gente consiga os resultados desses impostos. Tu concorda, Robert, com essa complexidade? Assim, não, de fato a questão é complexa, né? Agora, eu discordo que os impostos sejam justos pela questão que eu coloquei anteriormente. Não são justos, né? Quem paga mais imposto no Brasil são os pobres. Os ricos contribuem pouco e as empresas idem, né? Além disso, a sonegação é ilegal, né? O Sindifisco estima que o ano passado foi sonegado 500 bilhões de reais, né, nas três esferas, estados, municípios e União. 500 bilhões é o dobro de tudo que se gastou no país em educação pública, também nas três esferas, ou seja, nos 5.500 municípios. É o dobro, né? Daria para fazer muita coisa. E boa parte dessa sonegação são das grandes empresas, né? Como a gente está vendo aí, a própria Polícia Federal está captando algumas dessas sonegações, né, de grandes empresas que têm muitos recursos, inclusive no exterior, como também veio a público, né, na Suíça e tudo mais, e que não pagam, eles não querem pagar. Até porque eles não precisam de saúde pública, de educação pública e de previdência pública. Quem precisa é a base da sociedade, não é? E em todos os países desenvolvidos, todos, sem exceção, não é? Os mais ricos contribuem mais do que no Brasil, pagam mais impostos que no Brasil, e eles pagam. Porque, só para entender, o mesmo produto que eu compro, porque o que nós compramos aqui, por exemplo, um milionário vai pagar os mesmos impostos por um extrato de tomate, por exemplo. Não, aí que tá, não é, Perdigão. A questão é a seguinte, olha. Não, é que tá. No Brasil, na América Latina, tá? Mas no Brasil em particular, uma grande parte dos impostos está no consumo. Isso faz nos preços dos bens. Isso faz majorar os preços. Por isso que os preços do Brasil são um pouco mais altos, tá certo? Nos países desenvolvidos, os impostos estão na renda e na propriedade, não no consumo. Isso que deveria ser mudado, então, no Brasil. Exatamente. Isso seria justamente cobrar mais impostos de quem pode pagar mais, que são os mais ricos, né? E no Brasil eles são bastante desonerados em termos relativos. Bom, eu discordo em relação à renda, mas eu concordo em relação ao consumo, que realmente o que onera a classe média, a classe baixa, dedicam a maior parte da sua renda no pagamento, consumindo mesmo. Então, eles acabam pagando um percentual mais alto da sua renda em impostos. E quando se aumenta também os impostos para as empresas, quem paga no final é o consumidor,
porque nenhuma empresa simplesmente absorve esse gasto com impostos. Ela passa para o preço final do produto e todo mundo que consumir, ricos ou pobres, classe A, B ou C, vai pagar mais imposto. E não a empresa em si, grande ou pequena, enormes, milionários ou não. Mas o consumo realmente paga 56% dos impostos são só sobre o consumo. Agora, bom, a gente está falando de duas tributações, uma sobre a renda mesmo, que o Robert citou, mas sobre o consumo, voltando agora para o nosso dia a dia. O brasileiro não sabe o que paga, né? Vamos combinar. A informação para o brasileiro, para vocês, ela é clara e precisa no que se trata de tributo sobre um produto, por exemplo, sobre o extrato de tomate que o Perdigão... Eu preciso te dizer que... Não, desculpa te interromper. Sim, por favor. Eu trabalho em empresa de persianas, tá? E Sim. nós temos muitos clientes por todo o Brasil. E eu preciso te dizer que um grande tempo do nosso dia a dia, na parte de vendas, a gente perde explicando para o nosso cliente como é que funcionam os tributos. Sim. Então, é uma complexidade desnecessária, talvez, tomara, mas é algo que a gente deveria entender que no consumo, principalmente, existem muitos tributos e que nós desconhecemos. E que nós Sim. desconhecemos que ele acontece também em efeito cascata. E é por preguiça isso ou é por falta de informação mesmo? Não, assim, essa é uma questão importante também. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que também comparar com os outros países. Nos outros países também não é tão diferente, viu? As pessoas têm pouca informação na média, né? As pessoas têm mais preocupadas com o seu dia a dia, com seus problemas, não é? Quem estuda mais essas questões são quem trabalha na área, sobretudo, né? Então, na média, as pessoas são desinformadas mesmo, né? Sim. No Brasil e no mundo inteiro. Agora, de fato, né? Olhando particularmente para o nosso caso, na média as pessoas não sabem. Muito embora agora seja lei, né, que sai lá na nota fiscal quanto que tem de imposto, que é o imposto indireto, que é imposto sobre consumo, né? Eu sou mais a favor ainda também, novamente, ao imposto direto, que é sobre a propriedade e a renda, também por isso, né? Porque a pessoa vai pagar, vai estar sabendo. Quando você paga o IPVA, quando você paga o imposto de renda, quando você paga o IPTU, você sabe que está pagando. Você vai lá e desembolsa. Tem um ato simbólico ali e também faz com que a própria cobrança dos entes, dos governantes aumente. Não, eu estou pagando aqui, né? A gente quer se informar. Então, há uma reciprocidade no pagamento direto dos impostos, que é o chamado da responsividade, né? Que você cobrar dos governantes aquilo que você despendeu, que é absolutamente legítimo, não é? E necessário, diga-se de passagem, até por uma questão de cidadania e democracia. Agora, ao mesmo tempo, não pode haver, né, como eu falei anteriormente, uma naturalização da ação do Estado. Um dos papéis do Estado é justamente reequilibrar as relações, porque as relações econômicas, as relações de produção, elas levam a uma concentração de renda. Não é para isso que serve o Estado também, para reequilibrar isso. Isso é sabido, né? Ao longo da história, tivemos vários problemas de guerras, de conflitos, de caos, né? Porque leva uma concentração brutal da renda. Daqui a pouco a sociedade não se suporta mais uma a outra. A gente está passando por um processo semelhante aqui no Brasil, porque o Brasil é um país peculiar também. A gente teve 400 anos de escravidão, não é? É evidente que isso trouxe uma concentração de renda enorme, né? Não só de renda, mas também por questões étnicas, raciais, que tem que ser curado, e isso não foi solucionado no Brasil ainda. Nós temos essa ferida aberta. Quem vai fazer isso? Não são os empresários, é o Estado, né? O Estado precisa de recursos. E os próprios empresários têm que contribuir mais para que a gente solucione esses problemas, uma questão de civilidade, de paz social, que todos os países desenvolvidos solucionaram esses problemas através da ação do Estado. Bom, gente, infelizmente, nós precisaríamos de mais tempo para desenvolver um assunto tão complexo que diz respeito a todos. Não importa se é pobre, se é rico, todos nós, né, estamos aí de frente com essa carga tributária que temos no Brasil e hoje, então, existe o Dia de Liberdade do Imposto, né, de impostos. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, da Joana Renner, né, que representa o Instituto Liberdade, e também o economista, né, que está aqui com a gente, o Robert Iturriet. Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa voltar a essa discussão, e eu tenho certeza que voltaremos, não sei se esse ano, até porque temos aí a taxa Selic, que vai ser discutida em breve, mas o ano que vem também, vamos ver que dia vai cair o dia Tomara que antes, da liberdade de imposto. Veremos, e né? Que pelo menos eles sejam bem distribuídos. Eu acho verdade. Que Acho que todos nós queremos isso, né? Consenso. Isso é consenso. Mais simples.
Também, que seja mais simples. Eu quero deixar aqui um convite. Por favor. O Instituto Liberdade está convidando todos para o Chopp Sem Impostos, que vai acontecer hoje no Rambla, que é uma forma da gente celebrar, então, o primeiro dia que a gente trabalha para nós mesmos e não mais para o Estado. Então, estão todos convidados. Muito bem. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez.